geração de Cristo, povo eleito, geração de Cristo, peregrinando, como a Yamona, peregrinando, como a Yamona, povo eleito, geração de Cristo, povo eleito, geração de Cristo, peregrinando, como a Yamona, peregrinando, como a Yamona, irmão constantando, como a Yamona, para anunciar a boa nova, irmão sempre Cristo, para de sofrer, para anunciar a boa nova, irmão constantando, como a Yamona, para anunciar a boa nova, irmão sempre Cristo, para de sofrer, para anunciar a boa nova. Boa noite, Angola. 19 horas então de Espaço Nacional. Na sequência, conheça os títulos das notícias. A sessão ordinária do Episcopado reconhece cumprimento das profecias do santo profeta Simão Gonçalves Toco. Instituto Superior Politécnico Tocoísta promove a 18 de dezembro cerimónia de outorga de diplomas. Inicia nesta terça-feira o julgamento dos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento e Hélder Vieira Dias Cupelipa. Atentado bombista faz 28 mortos no Sudão. Segunda-feira, 9 de dezembro de 0024, ano jubilário da esperança do mundo frustrado, milênio de Cristo. A técnica é de Anderson Bartolomeu, edição e voz notícias, Alfredo Tendula. Rádio Tocoísta. Informação com credibilidade, narrativa responsável, para uma missão de esperança. Rádio Tocoísta. O Instituto Superior Politécnico Tocoísta é uma instituição de ensino superior de direito privado de propriedade da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, de matriz cristã e de vocação tecnológica em outros domínios. Localizado no município de Guilambaquiache, em Luanda, segundo dados chegados à nossa redação, mais de 300 licenciados da instituição vão receber os seus diplomas numa cerimónia que terá lugar na próxima quarta-feira, 18 de dezembro. Por ocasião do evento, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo promove um culto que será realizado, um culto de ação de graças em que Sua Santidade Pai Moiamuna reconhece o momento como de exaltação a Deus. Dia 15 teremos aqui o culto de bênção para os nossos primeiros finalistas que terminam na nossa instituição do ensino superior. É um momento de muita alegria e de glória à igreja africana, a igreja ontem tida nada, zero, tida como dos lá, como disse alguém da nossa rádio, dos confins do mundo, lá a igreja dos confins, da cultura. E hoje está a celebrar, a viver este momento de glória, ter uma instituição do ensino superior que está a graduar os primeiros finalistas. É um momento que a igreja verdadeira, que não tem ódio, de dizer a Deus, até aqui, Deus nos ajudou. Sua Santidade convida, por outro lado, os fiéis a participarem do culto e da cerimônia de outorga de diplomas.
este convite extensivo a todos e todas para no dia 18 enchermos o centro de conferências de Belas, lá no Futum. Tem 2.900 lugares. Os coros já indicados não podem vacilar. Se é 100 coristas, é 100 coristas. Para juntar e fazer o grupo de 500 que vão estar lá no lugar já preparado para poder agradecer a Deus infalível, imutável, implacável na sua decisão. As mamães, que são a maioria, também têm este convite para estarmos lá, para alegrarmos, dizermos aos nossos filhos finalistas, estamos convosco, mas no domingo será o dia de adorarmos a Deus e direcionarmos bênção a esses filhos, 311 que vão receber diplomas, e entre eles alguns estão no quadro de honra, 32 estão no quadro de honra, com notas acima de 16, e estes mesmo, muitos já não vão sair, vão ter já emprego ali mesmo. Pronunciamentos do líder espiritual da Igreja, Santidade Pai Mayamuna. Por sua vez, os estudantes da instituição, dos mais variados níveis de ensino, manifestam-se satisfeitos com o evento e falam também das valências do Instituto. Albano Leonardo, é uma iniciativa muito boa. Tem muitos estudantes que estavam a precisar mesmo dessa cerimônia. Então será de melhor proveito para aqueles que já terminaram o seu ano curricular aqui na instituição. É um instituto muito rigoroso e muito bom também os professores. Adriana, falando de Instituto Tocuista, eu acho bom, me referindo aos professores e não só sobre o conhecimento. Denilson, olha, eu acho que será de bom agrado, uma vez que será a primeira vez, e ajudará aquilo que é o acesso dos próprios alunos a assistirem também a mesma cerimônia. Em termos de organização, não tenho muita reclamação, só tenho a acrescentar que, em relação a muitos institutos que eu já passei, ainda é um dos melhores. Bruno Josué Francisco, penso que é um bom início e incentivo para os estudantes, pois não tínhamos, anteriormente não tínhamos essa cerimônia, sendo que vai ser incentivo para muitos ingressarem à universidade também, pois aquilo dá assim um brilho para o que é estudo. Aqui as declarações dos estudantes do Instituto Superior Politécnico Tocuista, satisfeitos com a realização da cerimónia de outorga. Mais de 300 licenciados de ISPT vão receber seus diplomas num evento que terá lugar no dia 18 do corrente. O líder espiritual da Igreja, Sua Santidade Pai Mayamuna, orientou recentemente em Luanda a 10ª sessão ordinária do Episcopado. A reunião celebrou a graduação dos primeiros licenciados da instituição, ao mesmo tempo que agradeceram a Deus pelo cumprimento das profecias do santo profeta Simão Gonçalves Toco, pastor Micael Roberto Martins Lutango. A reunião celebrou a graduação dos primeiros licenciados da instituição, com cerimônia programada para o dia 18 de dezembro de 0024 em Luanda, precedida de um culto de bênção e ação de graças a Deus, a ter lugar no templo do Deus vivo. Os membros do Episcopado agradeceram a Deus por este marco histórico que cumpre a profecia de Sua Santidade, profeta Simão Gonçalves Toco, consolidando a contribuição da Igreja na formação de quadros para o desenvolvimento de Angola e do mundo. Quarto, reflexão sobre a visita do presidente dos Estados Unidos da América a Angola. O Episcopado refletiu sobre a relevância da recente visita do presidente dos Estados Unidos da América ao país, que decorreu de 2 a 4 de dezembro, destacando que o evento decorreu em paz, elevando a posição de Angola no cenário internacional. O clero tocuista, durante o encontro, reforçou o papel para que o país e o continente administrem sabiamente as parcerias com as potências mundiais, tendo como prioridade
o angolano. Reforçou-se o apelo para que Angola e África, em geral, administrem sabiamente as parcerias que têm vindo a celebrar com potências mundiais, priorizando os interesses nacionais e as reais necessidades dos seus povos. A Igreja compromete-se a continuar a rogar a Deus para que ilumine os líderes africanos, de modo a estarem permanentemente comprometidos com a causa do desenvolvimento dos seus países e o bem-estar das suas populações. Finalmente, os membros do Episcopado renderam graças e agradeceram a Deus do Pai Mayamona pela forma como tem conduzido a Igreja rumo à Nova Jerusalém. Pastor Micael Roberto Martins Lutango, líder espiritual da Igreja, Sua Santidade Pai Mayamona, orientou recentemente em Luanda a 10ª sessão ordinária do Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Os fiéis devem mudar a sua mentalidade e colocarem os seus talentos à disposição da Igreja. Defendeu neste domingo em Luanda, na Catedral Tocuista, Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Félix Zola. O Bispo Auxiliar falava no curso da homilia dominical com o tema Não enterre o seu talento. Continuamos a pensar que aquilo que os colonos incutiram na nossa cabeça, ainda não limpamos completamente a nossa mente. E temos prazer na pobreza. Não. A bênção já está conosco. Mas para que ela se materialize, esforça-te e tenha bom ânimo. Igreja, aleluia. O servo mau não foi mau por receber pouco. E o servo bom não foi bom por receber muito. O servo mau foi mau porque a atitude que ele teve diante daquilo que ele recebeu, a preguiça que ele teve, a negligência que ele teve, é que lhe fez ser considerado como um servo mau. Para não pensarmos aqui que quem tem pouco é mau e quem tem muito é bom. Não é isso que a mensagem está nos ensinando. Mudemos a nossa mentalidade. E vamos meter também os nossos bens, os nossos talentos, que o Senhor tem multiplicado em cada um de nós onde está, nos nossos empregos, nos nossos negócios. Vamos colocar à disposição da Igreja também. Por outro lado, Sua Reverendíssima assegurou que aquele que mais oferece a Deus, mais prospera. Quanto mais semearmos aqui, mais Deus nos fará prosperar também. Os outros lá têm prosperado porque descodificaram isso. Enquanto que nós aqui lutamos para uma contribuição, tem que ser apelo em cima de apelo. Quando Deus te chama para contribuir, Ele está a abrir uma oportunidade para te abençoar. Não perca essa oportunidade, amados. Por menor que você tenha, faça a tua melhor contribuição. E Deus está atento na nossa contribuição. Certa vez Jesus estava num culto. E na hora do ofertório todos foram metendo no balaio. E no final, Jesus, em vez de prestar atenção no sermão, disse, ninguém contribuiu mais do que aquela mulher. E todos, mas Jesus não estava atento no sermão? Não. Eu quero ver como é que o teu coração se move, não apenas pela palavra que você ouve, mas como é que ela molda o teu espírito para você contribuir para o engrandecimento da obra. Trecho das declarações da Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Félix Zola. Fiéis devem mudar a sua mentalidade e colocarem os seus talentos à disposição da Igreja. A direção pastoral da província eclesiástica Pastor Ndombache Malungo está empenhada em realizar a cerimônia de batismo de dezembro, onde se prevê batizar cerca de 3.000 catecúmenos. O secretário executivo provincial diz que estão sendo criadas as condições para atingir esta meta. A província eclesiástica Pastor Ndombache Malungo, no passado final de semana, fez deslocar comissões nas 32 paróquias. O objetivo destas deslocações tem a ver com a preparação do batismo e da Santa Ceia do Senhor, tendo em conta o desafio que foi proposto batizar no mês de dezembro 3.000 almas. Até agora,
a preparação está sendo conforme vontade do próprio Deus e penso que nos próximos dias daremos o resultado daquilo que é a preparação do que está sendo feito. O pastor Adelino Caquila fez saber que o momento é de evangelizar e sensibilizar todos que devem ser batizados. Estamos engajados na sensibilização de todos aqueles que completam os 11 anos e 2 meses ou ainda aqueles que estão já na idade de batismo e nunca foram batizados, aqueles que se converteram na igreja e até agora não foram batizados. O nosso apelo vai para aqueles pais que têm filhos em casa e estão na idade de batismo e ainda não foram batizados, para que preocupem-se em inscreverem-se nas respectivas paróquias para que possam ser enquadrados neste número de 3.000. Secretário Executivo de Luanda, pastor Adelino Caquila, Direção Pastoral da Província Eclesiástica, pastor Dom Baixo Malungo, está empenhado em realizar a cerimônia de batismo de dezembro, onde se prevê batizar cerca de 3.000 catecúmenos. 89.1 Rádio Tocuista, a voz da esperança. O FADA, Fundo Agrário de Desenvolvimento de Angola, está com uma nova linha de crédito de 25 milhões para apoiar a agricultura jovem no âmbito do projeto AgroJovem. O anúncio foi feito hoje pelo diretor de créditos do FADA, Tário Barata, quando falava durante a primeira conferência AgroJovem. O FADA traz hoje várias soluções para dar resposta então àquilo que tem sido as dificuldades dos nossos mutuários em jeito de financiamento. Estas soluções são os nossos produtos financeiros. O FADA hoje vai apresentar 8 linhas de financiamento que estão agregadas nestas 8 linhas cerca de 20 produtos financeiros. Tário Barata explica, por outro lado, como os jovens terão acesso aos créditos. Para o acesso ao crédito, os critérios não são muito difíceis, né? São critérios básicos da documentação da empresa ou do jovem se estiver a solicitar o crédito em nome individual, bilhete de identidade, um NIF. Tem que ter também a documentação de posse da terra, nesse caso, título de concessão de terra, ou então uma declaração da administração ou do governo provincial que atesta então a titularidade pacífica deste mutuário sobre a terra. Hoje serão os formulários que serão passados pelo FADA, nesse caso, carta de solicitação, modelo de estudo de viabilidade. Diretor de créditos do FADA, Tário Barata, Fundo Agrário de Desenvolvimento de Angola, está com uma nova linha de crédito de 25 milhões para apoiar a agricultura jovem no âmbito do projeto AgroJovem. Cerca de 70% da população angolana enfrenta dificuldades financeiras. Os dados foram apresentados pelo governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, por um inquérito sobre literacia financeira na abertura da conferência sobre a inclusão e literacia financeira. O inquérito de literacia financeira, referentes ao terceiro trimestre de 2024, apontam uma taxa de bancarização de cerca de 32% e uma taxa de inclusão financeira à volta dos 50%. O inquérito de literacia financeira revelou que apenas cerca de 37% dos inquiridos com mais de 15 anos elaboravam um orçamento familiar, enquanto cerca de 76% enfrentavam dificuldades financeiras. Tiago Dias fala de um protocolo assinado entre o Banco Nacional de Angola e o Ministério da Administração do Território. Estes números evidenciam que devemos intensificar os nossos esforços conjugados na educação financeira da população. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de celebrar um protocolo com o Ministério da Administração do Território, que nos vai permitir levar o conhecimento, os instrumentos de pagamentos às comunidades locais.
Era o governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias. Cerca de 70% da população angolana enfrenta dificuldades financeiras. O Parlamento vai autorizar o Banco Nacional de Angola a comprar título do Executivo. Os deputados sugerem que o reembolso dos créditos deve ser feito no máximo depois de 5 anos. O deputado Joaquim de Almeida apresentou algumas sugestões relacionadas aos 7 capítulos do Orçamento Geral do Estado para 2025. Sem prejuízo do disposto nos artigos 35 e 37 da Lei número 24/21, de 18 de outubro, Lei do Banco Nacional de Angola, é concedida autorização para receber uma carteira de títulos emitida pelo Departamento Ministerial responsável pelas finanças públicas em contrapartida do crédito concedido ao Estado mediante termos e condições a acordar, cujo valor não deve ser superior a 10% da receita corrente do Estado relativas ao exercício financeiro de 2024. Para efeitos do número anterior, o reembolso do crédito a favor do Banco Nacional de Angola deve ocorrer até ao prazo limite de 5 anos. Aqui, deputado Joaquim de Almeida, o Parlamento vai autorizar o Banco Nacional de Angola a comprar títulos do Executivo. Os generais Manuel Helder Vieira Dias, Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino começam a ser julgados nesta terça-feira, 10 de dezembro, em Luanda. Os 2 generais vão responder pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos e associação criminosa, segundo fez saber o porta-voz do Tribunal Supremo, Leandro Lopes. O processo número 38/2022, em que é participante o Ministério Público e arguidos Manuel Helder Vieira Dias, Leopoldino Fragoso do Nascimento, Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund, CIF, Plansmart International Limited, Router Right International Limited, acusados da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Leandro Lopes, porta-voz do Tribunal Supremo, generais Manuel Helder Vieira Dias, Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino começam a ser julgados amanhã em Luanda. O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado anualmente a 9 de dezembro. É uma data de consciencialização global dedicada ao combate a um dos maiores desafios para o desenvolvimento social, econômico e político, a corrupção. Criado em 2003 pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o dia tem como objetivo mobilizar governos, organizações e cidadãos para promover a ética, a integridade e a transparência. Sobre esta data que hoje se assinala, o Paulo João traz mais dados. Assinala-se hoje o Dia Internacional contra a Corrupção, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 31 de outubro de 2003. A campanha deste ano para o Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro, tem como foco o papel dos jovens. A meta é fazer com que eles se tornem guardiões da integridade. A campanha pretende enfatizar como a corrupção prejudica a juventude, reduzindo oportunidades educativas, perspectivas de emprego, sucesso no desporto e o acesso a cuidados de saúde e outros serviços essenciais. A campanha ressalta que, com 1,9 bilhão de jovens no mundo, o combate à corrupção é vital para o futuro de quase 1/4 da população mundial. Para a ONU, corrupção é um fenômeno social, político e econômico complexo que afeta todos os países. Seus prejuízos incluem danos às
instituições democráticas, atrasos no desenvolvimento econômico e instabilidade governamental. Sobre a data, o professor universitário e pesquisador Dr. Manico Kibulukusu afirmou ser necessário evitar a corrupção para preservar a dignidade da pessoa humana. As pessoas não podem ter sua aspiração em querer agora, ou agora, ou agora, ou agora. Essa questão do agora tem sido uma das alavancas para despoletar esses conflitos e a corrupção. A corrupção já nos descaracterizou como pessoas de valor. O professor Manico Kibulukusu apontou, por outro lado, os perigos da corrupção, sobretudo nas instituições. Quando a corrupção chega a atingir os órgãos de soberania, então até o futuro eleitor tem problema em votar, porque não consegue ver evidência, não consegue sentir pureza na gestão. A respeito da data, jovens estudantes falam da corrupção nas academias. Começam com essa ideia, ou a base da corrupção vem dos mais velhos para os mais jovens, mas dá-se para acreditar que ainda tem como salvar alguma coisa, porque a juventude atual tem recebido mais informações e tem tentado, aliás, informar as pessoas sobre a corrupção e dar-lhes mais armas para tal. O analista político Osvaldo Mboco entende que a luta contra a corrupção é um dever de todos na consciencialização e moralização da sociedade. A participação ativa da sociedade civil, dos meios de comunicação, bem como a família, as igrejas, as escolas, são importantes para a consciencialização e a moralização da sociedade, bem como também para garantir maior fiscalização e responsabilização. A luta contra a corrupção, ela exige um compromisso contínuo, tanto no setor público como no privado. Analista político Osvaldo Mboco. Assinala-se hoje o Dia Internacional contra a Corrupção. Saudações de Paulo João. Era o repórter Paulo João. Assinala-se hoje, 9 de dezembro, o Dia Internacional contra a Corrupção. A corrupção afeta todos os aspectos da vida, prejudicando o acesso aos serviços públicos essenciais como saúde, educação e segurança. Ela compromete a justiça social e a igualdade e o desenvolvimento sustentável. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 5% do PIB global é perdido anualmente devido a práticas corruptas. Seguimos com outras. Os Serviços de Investigação Criminal SIC apresentou hoje um cidadão de 41 anos de idade, de nacionalidade sul-africana, acusado de crime de tráfico de drogas. A acusada foi flagrada no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro com mais de 20 quilos de drogas do tipo cocaína. A informação foi avançada pelo superintendente-chefe da Investigação Criminal, Manuel Alaiwa. Tida por factos que configuram os crimes de tráfico de droga do tipo cocaína, por ter sido flagrada em posse de 2 malas de viagem, onde estavam dissimuladas em 13 casacos impermeáveis ou de chuva, 26 pacotes de droga em pó do tipo cocaína, com mais de 20 quilos, proveniente da República Federativa do Brasil, com destino à cidade de Cape Town, África do Sul. Numa outra operação, SIC Luanda apresentou 2 cidadãos de nacionalidade chinesa acusados de vários crimes, com destaque para os de mineração de criptomoeda e vandalização de bens públicos. O SIC Luanda, através da sua Direção Municipal de Talatona, em coordenação com o Departamento de Combate aos Crimes Informáticos e o Laboratório Central de Criminalística, deteve 2 cidadãos de nacionalidade chinesa de 44 e 45 anos, respectivamente, implicados nos crimes de associação criminosa, mineração de criptomoedas, furto qualificado de água, interferência no sistema elétrico nacional, fuga ao fisco, bem como o crime de vandalização de bens públicos no município de Talatona. Os crimes foram descobertos no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 17 horas, quando os nossos operacionais recepcionaram uma denúncia que dava conta da existência de um estaleiro sob a alçada de cidadãos chineses denominados Ximingo, onde efetuavam o processamento de mineração de criptomoedas situado no município de Talatona, distrito urbano da cidade universitária. Deste modo, no dia posterior, por volta das 8 horas, uma equipa de investigadores fez-se ao local, onde foi possível confirmar a veracidade dos factos, tendo sido possível observar no interior de uma nave uma quantidade de equipamentos eletrónicos de mineração de criptomoedas armazenados há cerca de 1 ano.
Um cidadão de 53 anos de idade, diretor de uma escola na província do Bengo, abusou sexualmente uma aluna da instituição, por sinal sua sobrinha de 12 anos de idade. Essa informação faz parte do relatório do Instituto Nacional da Criança INAC, segundo revelou o porta-voz do órgão, Rosalina Domingos. Na província do Bengo, recepcionamos 12 denúncias. Destas, destacamos uma de abuso sexual ocorrido no município do Dande, em que a vítima é uma criança de 12 anos de idade do sexo feminino. De acordo com a denúncia, o abuso foi praticado pelo tio da vítima, um indivíduo de 53 anos de idade, por sinal, o diretor da escola em que a criança frequenta. O agressor está detido e a vítima está a ser acompanhada psicologicamente. Porta-voz do INAC, Rosalina Domingos. A necessidade de inclusão de mais pessoas com deficiência nos diversos setores da vida pública constitui um desafio do Executivo. As preocupações foram apresentadas nesta segunda-feira pela Ministra do Setor, Ana Paula do Sacramento Neto, durante a segunda Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós estamos reunidos aqui para uma abordagem sobre cultura de inclusão. Trata-se de um processo que deve ser construído por nós todos os dias. Com a realização da conferência, proporciona-se aqui, acima de tudo, um espaço privilegiado para o diálogo, a reflexão conjunta e a partilha de experiências e boas práticas. Este é um evento de grande importância para o nosso país, um ponto de encontro que reflete o nosso compromisso contínuo e firme para a construção de uma Angola mais inclusiva, mais justa e mais igualitária. Por seu turno, a Ministra do Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, fala das dificuldades de inclusão das pessoas com deficiência. Um dos maiores desafios da inclusão é garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a empregos dignos e justamente remunerados. Nos últimos anos, tem-se registrado um aumento do número de pessoas com deficiência a serem integradas em diversos setores da sociedade, tanto no setor público quanto no privado. A inclusão no mercado de trabalho não é apenas uma questão de oportunidade econômica, mas também de autoestima, dignidade e participação social. Muitas empresas têm respondido positivamente às políticas de inclusão e têm aberto as suas portas a pessoas com deficiência, criando um ambiente mais diverso e inovador. No entanto, ainda enfrentamos alguns desafios, tais como a falta de infraestruturas acessíveis em muitos locais de trabalho e a persistência de condutas de discriminação que dificultam o pleno acesso das pessoas com deficiência às vagas de emprego. Luanda acolheu hoje a segunda Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E 8 civis foram ontem mortos e 37 feridos num ataque bombista a um posto de abastecimento de combustível em Khartoum, em grande parte sob controle dos paramilitares, disseram equipas de resgate. O posto de abastecimento de combustível fica próximo de um mercado no sul de Khartoum, uma zona alvo de intenso fogo militar nas últimas semanas, segundo a rede Células de Resposta a Emergências, que ajuda moradores, noticiou a agência APF. Nos últimos meses, o exército sudanês avançou em direção a Khartoum a partir da cidade vizinha de Omdurman, numa tentativa de recuperar o controle da capital. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou esta segunda-feira uma reunião de emergência após as últimas tensões que se registraram na Síria. O encontro decorrerá a porta fechada na sequência da queda do presidente sírio Bashar al-Assad. Segundo várias fontes diplomáticas citadas pela APF, a reunião foi solicitada pela Rússia, um país aliado ao regime agora
deposto. O regime da família Assad, que governava o país árabe desde 1971, caiu no domingo às mãos dos insurgentes maioritariamente islamitas, liderado pela Organização de Libertação de Levante, que tomaram Damasco com pouca resistência após uma ofensiva de 12 dias, avança a Lusa. Os rebeldes declararam Damasco livre do presidente Bashar al-Assad. O prolongamento da jornada eleitoral da Federação Angolana de Basquetebol para definir o vencedor da corrida ao cadeirão máximo daquela instituição acontece amanhã a partir das 9 horas, depois do empate técnico a 18 pontos no primeiro turno. Os aspirantes ao cargo, Muniz Silva, presidente cessante, lista A, e Carlos Almeida, lista B, têm pouco ou mais 24 horas para intensificar o contacto com o eleitorado, com negociações e articulações importantes, cujo desfecho é aguardado por todos os agentes e amantes da bola ao cesto com bastante expectativa. Em 35 minutos foram sim contadas as notícias à esta hora no Jornal da Noite da Rádio Tocuista. Regressamos aos temas. 10ª Sessão Ordinária do Episcopado reconhece o cumprimento das profecias do Santo Profeta Simão Gonçalves Toco. Instituto Superior Politécnico Tocuista promove a 18 de dezembro cerimónia de outorga de diplomas. Inicia nesta terça-feira o julgamento dos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento e Helder Vieira Dias Cupelipa. Atentado bombista faz 28 mortos no Sudão. Final das notícias referente à segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, ano jubilário da esperança no mundo frustrado, milênio de Cristo. Este jornal contou com a dupla técnica de Anderson Bartolomeu, edição e voz notícias Alfredo Tendula. Boa noite. Rádio Tocuista. Informação com credibilidade. Narrativa responsável. Para uma missão de esperança. Rádio Tocuista.